Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a cada um de vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial hoje para o meu irmão Ernivaldo Westphal. Está completando mais um ano de vida, é de Vila Velha, no Espírito Santo. Que Deus o abençoe, meu irmão Ernivaldo, lhe dê muitos anos de vida, que continue fazendo a vontade dele em sua vida. A sua família também te parabeniza. Ellen Rodrigues e todos os irmãos da Igreja Adventista de Alta Floresta, em Mato Grosso. Maria Nochele Donazan é de Piracicaba, São Paulo. Leônidas Bezerra é de Palmas, em Tocantins. Maria do Socorro Brasileiro é de Itacarambi, Minas Gerais. Dilza Flora é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelos cuidados e te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis em suas vidas. São muitos os problemas que cada um tem e Tu conheces as necessidades. Acima de tudo, nós pedimos que a fé de cada um seja aumentada em Ti, seja fortalecida e que esperem em Ti a solução dos problemas. Nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos essa semana esta nova série e estaremos aqui durante algumas semanas falando sobre vida, sobre a morte e sobre a eternidade. E com certeza este estudo vai ser muito importante para cada um de nós. Vamos estar atentos, vamos procurar entender e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida e ter a certeza de que a nossa vida eterna já está garantida em Cristo Jesus. Nós não podemos duvidar disso. Temos que nos manter nesta esperança, mesmo que passemos por alguns tropeços em nossa vida espiritual, que nós caiamos, nós não deveremos permanecer caídos, deveremos nos levantar e, com certeza, continuaremos caminhando com Jesus. A vitória, eu já tenho dito aqui, não é daqueles que correm melhor, daqueles que vão na frente. Não, a vitória é daqueles humildes, sinceros, que reconhecem que são fracos, são pecadores e que necessitam da graça de Cristo para poder obter a salvação. A salvação é única e exclusivamente através de Jesus, somente por Ele. Claro que temos que procurar, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, ter novas atitudes em nossa vida. Mas isso vem pelo poder de Deus e não pelo nosso próprio esforço. E o poder de Deus vem pela comunhão que nós buscamos ter com Ele cada dia, estudando a Bíblia e orando. Nós começamos esta semana, esta série, e iniciamos falando a respeito da criação perfeita que Deus tinha concluído aqui neste planeta. Infelizmente, entrou o pecado porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher entre fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade, e Deus respeita, só que as consequências elas vêm. E o livre-arbítrio, ele é nos dado para que nós possamos servir a Deus por amor, e não por obrigação, e não por medo. Então, é o amor que nos motiva a servirmos a Deus, o amor por tudo que Ele fez e faz por cada um de nós. Só que esta liberdade, este livre-arbítrio, fez com que surgisse o mal no universo, e esse mal surgiu exatamente no céu, onde Deus reina, onde Deus tem o controle de todo o universo, e os anjos perfeitos estavam ali na presença de Deus, inclusive Lúcifer, que era o querubim ungido, mas no coração de Lúcifer e na mente deles começou a brotar o desejo de ser igual a Deus, estar acima de Deus.
E Deus sabia o que estava se passando com Lúcifer, e Deus deu chance, oportunidade para que ele revesse essa sua posição, essa sua atitude. Mas Lúcifer continuou e ele conseguiu ter do seu lado uma terça parte dos anjos. Houve então peleja no céu, houve batalha no céu, está em Apocalipse, nós ainda vamos mencionar essa questão, mas a batalha não foi de armas, não foi de corpo a corpo, foi uma batalha na mente. Deus tentando convencer Lúcifer e Lúcifer tentando convencer os anjos. E então eles foram expulsos e, em consequência disso, eles vieram parar aqui neste planeta. E o pecado aqui entrou, porque Lúcifer seduziu Eva, lá naquela árvore que Deus disse que eles não comessem daquele fruto. E, em consequência de Eva ter aceito a sugestão de Lúcifer de que ela seria como Deus, nós temos aí hoje a consequência do pecado. Já estamos em 6.000 anos de pecado, desde quando entrou o pecado no mundo, aproximadamente 6.000 anos. Mas tudo isso vai ter um fim muito em breve. E vemos que Lúcifer, ele foi ingrato. Mas como assim ingrato? Lúcifer, ele tinha uma posição especial no céu, ele era um querubim cobridor, estava na presença de Deus constantemente. Lúcifer era regente do coral, dos anjos, e ele não procurou demonstrar para com Deus amor pela posição que ele ocupava, não procurou demonstrar a Deus lealdade. E como eu disse aqui essa semana, os anjos também foram criados com livre arbítrio, assim como nós. Os anjos são seres criados, eles não são eternos. Deus é eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Mas os anjos e nós somos criaturas que fomos criados e poderemos viver a eternidade se nós continuarmos caminhando, aceitando este amor de Deus em nossa vida, caminhando com Jesus cada dia. E então, quando Jesus voltar, nós seremos levados para viver com Ele eternamente. Aí nós seremos eternos após a vinda de Jesus. Receberemos a imortalidade. E quando nós lemos em Ezequiel no capítulo 28, a partir do verso 12, diz assim: Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e estava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu, reduziu a cinzas no chão à vista de todos que observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino, pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Aqui essa profecia de Ezequiel está falando do rei de Tiro, mas ela é atribuída a Satanás. É uma alegoria que Deus usou do rei de Tiro para mostrar como era Lúcifer nos céus e o que ele se tornou. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Nós vemos que essa realidade histórica
ela então se tornou uma analogia à realidade histórica de Tiro, se tornou uma analogia para descrever a queda de Lúcifer nas cortes celestiais. Assim, o rei de Tiro, que era um ser humano que vivia no coração dos mares, ele passou a representar um querubim que foi ungido e que vivia no Éden, Jardim de Deus, e no Monte Santo, conforme nós lemos. Uma declaração crucial que nós encontramos aqui no relato de Ezequiel está no verso 15, Ezequiel 28, verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Aqui, a perfeição de Lúcifer, ela incluía o potencial para o mal. Interessante, não é? Incluía o potencial para o mal. Isso porque, como ser moral, Lúcifer possuía livre-arbítrio, o que faz parte da essência da perfeição. Lúcifer e todos os demais anjos foram criados perfeitos, e isso incluía a sua capacidade de escolher livremente. Agora, quando abusou dessa perfeição pelo mau uso de seu livre-arbítrio, então ele se corrompeu por se considerar mais importante do que de fato ele era. Agora, não mais satisfeito com a forma como Deus o criou e o honrou, Lúcifer perdeu sua gratidão para com o Criador e desejou receber então mais reconhecimento do que merecia. E como isso pôde acontecer com um ser angelical perfeito que vivia em um universo perfeito, como já mencionado? Isso é um mistério, nós não podemos entender, a nossa mente não consegue captar, nós somos limitados, mas na eternidade nós vamos entender tudo, nós vamos conhecer toda a história, desde os fundamentos, desde quando Deus elaborou o plano que se o homem pecasse, Jesus iria vir e morrer em nosso lugar, e depois a queda do ser humano. Como tudo isso ocorreu, nós vamos entender tudo isso na eternidade. Nós vamos ter a eternidade para ouvir do próprio Deus e do Senhor Jesus tudo o que foi que aconteceu. Nós sabemos, amigos e irmãos, que o pecado ele é algo misterioso. O pecado ele é inexplicável, como surgiu na mente e no coração de Lúcifer. Então não havia razão para a existência do pecado. Agora, tentar explicar o pecado é procurar uma razão para o pecado. E isso seria, então, justificar o pecado. Então nós não temos como explicar o pecado. Ele existe, o mal passou a existir, isso é um mistério, como que passou a existir num ser perfeito, lá nos céus, e temos que aceitar. Estamos aqui neste mundo de pecado hoje, as consequências que nós sofremos, mas que nós temos a nossa vitória garantida em Cristo Jesus. Nós temos a nossa salvação garantida. Jesus ele pagou o preço do pecado. Interessante que aqui, em Ezequiel, no capítulo 28, e no verso 18, ele diz assim, o profeta Ezequiel: você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Quando este mundo for consumido pelo fogo, pelo enxofre, de dentro de Satanás vai sair um fogo que vai consumir ele próprio. Ele será consumido por ele mesmo. Vejam, está aqui, Ezequiel 28, verso 18. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduzi-o a cinzas no chão. E essa será a realidade com que Satanás terá que encarar agora o seu fim. E que nós possamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a vencermos as fraquezas que nós temos em nossa vida, os pecados que ainda nós cometemos, que nós possamos abandoná-lo pelo poder de Jesus, caminhar com Jesus e ter a certeza da garantia da salvação que nós temos em Cristo Jesus. É isso que vai fazer com que nós vivamos eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos o estudo desta semana e queremos lembrar a todos vocês palavras do Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.